Veja, a dívida pública é um tormento e hoje é um tormento muito gravemente central na vida brasileira. Primeiro, conversemos sobre isso com a responsabilidade que é necessária. A dívida pública, o conjunto dela, corresponde à poupança da sociedade. É fato que estão aí os bilhões especulativos de aplicadores, especuladores estrangeiros, que estão aí também bilhões do baronato especulador no Brasil, mas também estão aí as cadernetas de poupança das pessoas, estão aí a caderneta de poupança das viúvas, está aí a FGTS dos trabalhadores com as contas ativas, enfim, todas as formas de poupança, o FGTS está aí também e tal. Elas correspondem à dívida, portanto não dá para brincar com isso. Isto dito, é preciso que você entenda a dívida em duas dimensões, o estoque e o fluxo. Já conversei nesse live hoje várias vezes sobre o fluxo. O fluxo é o seguinte: o Brasil não pode mais continuar com uma política de juros inexplicavelmente alta, exorbitando de qualquer paradigma internacional, até porque esta é uma janela de ouro que esses irresponsáveis estão desprezando. Qual é a janela de ouro? É assim, o mundo inteiro está há 6, 7 anos praticando juros negativos. E o Brasil está experimentando indicadores de deflação, ou seja, uma inflação negativa. Os preços estão diminuindo. Para quem tem vida difícil, que o salário é apertado, pode achar que isso é bom. Mas quando os preços começam a deflacionar, isso é um sintoma como se fosse o suspiro final da economia. Porque se os preços começam a definhar, as empresas vão quebrar. O segundo passo disso é o fechamento de empresas, que aliás está se generalizando no nosso país. Portanto, nós temos uma oportunidade de ouro, pelo amor de Deus, brasileiros, vamos fazer alguma coisa para essa gente nos respeitar. Oportunidade de ouro. Daqui a pouco, já, os americanos vão conseguir melhorar a atividade econômica e vão aumentar a taxa de juros. E aí fechou a porta. O juro deixará de ser negativo, fechou a porta, nós vamos ter que começar a arbitrar a taxa de juros brasileira lá no céu de novo, para fechar as contas externas, quando essa oportunidade de ouro está aí há 7 anos. E olha, eu estou falando há 7 anos. Dilma fez os juros ir a 14,25%. Isso é absolutamente indesculpável. Por quê? Porque se rendeu à mesma mitologia e botou lá o seu Levi, que é gente desse tal grupo de iluminados que estão destruindo o nosso país. Repare bem, e a oportunidade de ouro se aperfeiçoa também porque os preços negativos estão deflacionando no Brasil. Esse é o problema do fluxo, reduzir a taxa de juros de forma responsável, de forma prudente, mas trazê-la rapidamente quanto possível para um patamar abaixo da rentabilidade média dos negócios. Nós estamos falando aqui em 5%, já seria um juro maior do mundo, com 2% real em cima de uma inflação de 3%. Segundo, o problema do estoque. No estoque você tem dois problemas, o volume e o perfil dela. No volume, é preciso encerrar qualquer dúvida moral, política, econômica sobre a seriedade dessa dívida. E eu já assumi um compromisso, sem qualquer tipo de aventura, não admitirei quebra de contratos, não admitirei intriga nessa área, mas é preciso que todo brasileiro tenha a segurança de que essa dívida não está fraudada numa parte média, grande ou pequena. Portanto, fazer uma auditoria cidadã da dívida é um imperativo inadiável para o Brasil, respeitados todos os contratos até a deliberação final desta auditoria, que apontando que está tudo certo, ótimo para todos nós. Se apontar que tiver alguma coisa errada, o erro saltará, óbvio, e a solução para isso será buscada na forma legal e justa, numa democracia e no Estado de Direito democrático. Vão fazer todo tipo de intriga contra mim, mas eu agora estou mais maduro ainda do que jamais estive e estou convencido que não vale a pena ser presidente do Brasil se não for para abraçar o nosso povo e restaurar a condição da gente poder trabalhar e produzir e não ser uma nação de especuladores, uma minoria matando o povo na violência, na fome, na miséria e na descrença do futuro. Isso é minha vida e eu não vendo a alma para ser presidente do Brasil. Quero muito servir ao Brasil um dia desses, se for possível, mas só se for para chegar lá, entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente honrado pelo respeito do povo brasileiro. Quanto aos prazos dela, não há também razão para que o governo brasileiro esteja prostrado fraudulentamente, como está, a um jogo de pré-pós fixado eternamente. Quando você vai reduzir a taxa de juros, eles prefixam de maneira que, para inglês ver, a taxa de juros está caindo,
mas quem portou os títulos, na hora que a taxa de juros ia cair, ficou com os juros tabelados lá em cima. Quando é quando os juros vão subir, eles fazem os títulos todos serem. Então, de maneira que as pessoas emprestam um juro baixo e quando o juro sobe, o governo paga. E hoje, eu estou estudando para dar mais detalhes, há uma imensa fraude com o nome pomposo de operação compromissada, em que o Banco Central está fraudando, né, os limites do endividamento do setor público e a taxa Selic, que é aquela que remunera os títulos do Tesouro. O Banco Central está indo ao mercado vender títulos do Banco Central por taxas absolutamente acima dessas coisas, e isto é uma fraude tão grave ou mais grave do que um tal de swap cambial. Eles sempre inventam uma palavra pomposa para roubalheira que o povo não sabe entender. O swap cambial era assim, foi feito no governo da Dilma, só no ano 111 bilhões de reais foram roubados do povo brasileiro. Na aposta contra o real, se o câmbio ia subir ou não, a taxa do dólar, o governo, se não subisse, o governo micava. Se subisse, o governo entregava dinheiro do povo, que não tem para a saúde, para a segurança, para a educação, para os especuladores de sempre. Esse é o câncer do Brasil.